Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Galera, eu preciso dizer para vocês que eu sou leitor de quadrinhos há muito tempo. Leio quadrinhos desde o início da década de 80. Colecionei por muito tempo todas as revistas, tanto da DC Comics como da Marvel. Eu sou leitor de quadrinhos, como eu falei, e assim, eu não tenho preconceito com uma editora ou outra. Para mim, quadrinho é quadrinho e eu gosto muito. E assim, o vídeo de hoje eu vou falar, assim, na realidade, de um quadrinho específico, de uma saga em específica, que foi usada no cinema há pouco tempo para ilustrar, assim, o universo, na realidade, o universo de DC Comics. A saga é A Morte e o Retorno do Superman, que foi feito nos quadrinhos em 1993, pela editora DC Comics, que foi um sucesso estrondoso. A Warner, que hoje é dona da DC Comics, resolveu utilizar, na realidade, essa saga, A Morte e o Retorno do Superman, como base para o universo DC Comics. E assim, nós vimos os acontecimentos que tiveram no filme, no Man of Steel, que apresentaram o Superman ao mundo, ao cinema no caso, e esse filme ele teve consequências, como quem assistiu o filme sabe, que é a luta do Superman com o Zod, que devastou Metrópolis. Isso foi um estopim para os outros filmes, que é o Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Então, assim, o que aconteceu? Eu vou narrar primeiro o que aconteceu no cinema para depois entrar nos quadrinhos, tá? Beleza? No filme, como eu falei, o Superman e o Zod lutaram em Metrópolis, destruíram Metrópolis praticamente quase toda, entendeu? Foi uma devastação muito grande. E o Batman assistiu isso, porque ele estava em Metrópolis. O segundo filme, Batman vs Superman, mostrou isso, ele assistindo e desenvolvendo um ódio muito grande pelo Superman, a ponto de querer eliminar ele. E ele não media esforços para fazer isso. E assim, ele, no caso, ele e o Superman, sendo manipulados por Lex Luthor, que estava a princípio do lado do governo americano, mas ele tinha planos específicos, ele colocou os dois personagens para lutar, com o objetivo que um matasse o outro. Beleza, esse é o pano dentro do Batman vs Superman. Só que acontece, o Batman e o Superman lutaram, o Batman quase matou o Superman com uma lança de kryptonita, só não fez porque houve questões como Marta, salve Marta, que a mãe do Batman era Marta também, a mãe do Superman é Marta, então ficou meio que isso e eles se entenderam. E os dois foram para lutar contra o Lex Luthor. Só que o Lex Luthor, ele de posse da nave kryptoniana que tinha sido abatida em Metrópolis e do corpo do General Zod, utilizou de tecnologia kryptoniana para criar uma aberração, que é chamada aberração, que na realidade era o Doomsday, o Apocalipse. Nessa versão do cinema, o Lex Luthor que criou o Apocalipse. E a luta do Batman, Superman e da própria Mulher Maravilha contra o Apocalipse foi um dos panos principais do filme, eles lutando contra o Apocalipse. O Apocalipse é extremamente poderoso, liberando raios de energia, aumentando sua força. Acabou que o Superman teve que se sacrificar, enfiando uma lança de kryptonita dentro do peito da criatura, e o Doomsday, o Apocalipse, enfiando a garra de osso no peito do Superman, e os dois morreram. Acabou a história assim. Ele foi enterrado, e aí veio o filme da Liga da Justiça, em que o Batman reúne um grupo de pessoas extraordinárias, chamados meta-humanos, e que tinham sido registrados primeiramente pelo Lex Luthor, reúne para enfrentar uma ameaça que está vindo.
que na realidade era aí nós temos um pouco dos 952 quando as forças do Apocalipse ameaçam a Terra. Só que ali foi diferente. As forças do Apocalipse que estavam ameaçando a Terra eram lideradas por o Lobo da Steppe, que nos quadrinhos é bem diferente, não é tão poderoso assim. E ele estava atrás das caixas maternas, que ali eram um dispositivo de destruição, que nos quadrinhos era uma coisa bem diferente, muito diferente. Mas eu não vou entrar em detalhes no que era uma caixa materna. Beleza? Então ele estava reunindo as caixas maternas, que na realidade eram 3, e que, se você lembra do quadrinho dos 952, a Liga da Justiça, Guerra, não era bem assim, eram dispositivos que eram muito mais do que dispositivos de destruição. Beleza, eles usaram o dispositivo da caixa materna, junto com a tecnologia do Kryptoniana, da nave Kryptoniana, para trazer o Superman de volta à vida. Eles usaram isso e o Superman voltou, uniu-se força com eles e enfrentaram o Lobo da Steppe. Destruíram e derrotaram o Lobo da Steppe. Só que nos quadrinhos era bem diferente. Na própria animação, que passou uma ótima animação da DC Warner, foi bem diferente. Era o confronto com Darkseid, um grande confronto com Darkseid que fez surgir a Liga da Justiça. Aí termina a história da morte e o retorno do Superman. Assim, eu achei o filme muito mal adaptado, sabe, a história muito mal feita, muito mal amarrada. Faltou alguém com a visão de quadrinhos para fazer um roteiro decente. Eu, pelo menos, achei isso. Eu e muitos fãs por aí. Tanto que a bilheteria dos filmes da DC está bem para baixo. Mas tudo bem. Eu vou falar agora dos quadrinhos. O quadrinho A Morte do Superman foi feito em 1993. Foi uma grande saga, um arco que envolveu a morte e o retorno do Superman. E a equipe criativa dessa história tem o editor Mike Carlin, tá? Que juntou uma equipe criativa: Dan Jurgens, Roger Stan, Louise Simon, Jerry Warden e Carl Kessel, que eles se juntaram para criar toda essa saga, todo esse crossover, entendeu? E assim, começou como? Nos arredores de Metrópolis, ali para a região de Metrópolis, existia uma instalação de pesquisa da LexCorp, que estava escavando uma área lá e se depararam com um grande veículo espacial que estava enterrado ali há provavelmente há milhares de anos. E eles começaram a investigar e dentro desse veículo existia um corpo, tipo quase uma múmia, presa em cabos metálicos com uma roupa espacial, todo preso. Eles começaram a mexer, só que a criatura se libertou, começou a matar todo mundo ali dentro, ninguém conseguia deter, eles usavam as armas, não adiantava nada, e matou todo mundo e começou a ir para a superfície. Nesse que ele vai para a superfície, ele começa a fazer uma destruição generalizada, ninguém sabe por quê. É como se fosse uma fera incontrolável. E ele começou a destruir tudo, matar as pessoas, é uma fera que ninguém podia controlar. E nisso os heróis da Liga da Justiça foram para lá. Um a um foram enfrentando a criatura e um a um foram sendo derrotados com facilidade. E ele derrotando todo mundo matando pessoas e indo em direção ao centro de Metrópolis. Entendeu? Ele estava indo em direção ao centro de Metrópolis, todos os super-heróis da Liga não conseguiam. O único que não tinha ido no momento era o Superman. O Superman estava enfrentando outros desafios, até que ele é convocado e ele vai lá para lutar. E ele começa a lutar com a criatura. A primeira coisa que ele percebe é que, mesmo com um golpe muito poderoso dele, a criatura quase não se abalou. Então ele percebe que o negócio é mais embaixo, muito mais sinistro do que ele possa imaginar. E assim, o Superman tem que se dedicar totalmente à luta. E ele deixa que a equipe comece a salvar as pessoas ali da área, porque a equipe não consegue ajudar o Superman. Então eles tentam ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que estão em perigo, entendeu? E assim, heróis que são feridos mortalmente, heróis que têm seus poderes destruídos, o Garner tem o seu anel de poder destruído.
O, o gladiador dourado tem a roupa dele quase totalmente destruída, entendeu? Então, a Máxima, que é uma alienígena que tem um nível de poder próximo ao Superman, não consegue fazer nada. E o Superman lutando de igual para igual. E no momento que eles vão lutando, ele percebe que os golpes da criatura vão machucando ele, entendeu? E a criatura vai recebendo um nome, Doomsday Apocalipse. E vão lutando, vão lutando, vão lutando. Cada vez mais eles estão se aproximando do Metrópolis. Daqui que chega o Metrópolis, Superman tá lutando agora série com todo o poder dele, todo o poder. E assim, isso é mostrado claramente nas revistas. Cada golpe, cada ação é mostrado numa página inteira dentro da revista. Isso é muito legal. E assim, eles vão lutando, cada golpe deles faz todas as janelas dos prédios em volta deles se quebrarem, o chão vibra com os socos, com os pontapés. E assim, a partir do momento que o Super-Homem começa a lutar sério mesmo, a gente vai vendo a roupa da criatura sendo rasgada e mostrando aquele semblante que todo mundo conhece, que leu quadrinhos conhece do Doomsday, aquele rosto cheio de placas ósseas, as mãos cheias de placas ósseas, o peito cheio de placas ósseas, uma criatura com cabelo branco enorme que realmente dá medo. Realmente dá medo. E a luta vai chegando no clímax. O Superman já chegando ao seu limite, não conseguindo mais. E você percebe também que a criatura também está no limite. E os dois vão lutando sem dar espaço um para o outro. Até que eles concentram toda a sua força. Cada um dá um último golpe. O Superman dá um golpe, acerta a criatura e a criatura dá um golpe, acerta ele. A criatura cai, tomba no chão. E o Superman também tomba no chão. Aí todo mundo naquela expectativa, vendo o que aconteceu. A luz que estava a certa distância observando tudo vai até a área e pega o corpo do Superman todo ensanguentado, todo arrebentado, entendeu? Já sem a roupa rasgada, a capa ao perto, tipo num pedaço de madeira preso com uma capa rasgada. E o Superman ali morre nos braços da Lois Lane. Aí, o desespero. Ninguém acreditava que o Superman poderia ter morrido. Ninguém. E assim, a história da morte, apesar de parecer simples, não foi simples, entendeu? O combate em si, a luta em si insana, assim, é apenas a parte de um processo desse crossover, morte e retorno do Superman. E é muito, mas muito, assim, impactante você ver ele morto mesmo no chão. E os eventos que aconteceram depois, o funeral para um amigo, as pessoas se preparando para enterrar o Superman, as pessoas no mundo todo chorando, a tropa de Lanterna Verde ali na Terra, entendeu? Todos os heróis ali reunidos, até os inimigos como Lex Luthor, todos reunidos ali para lutar, para fazer a última homenagem ao Homem de Aço. Um monumento é criado em centro de Metrópolis e o corpo do Superman é enterrado ali. Ninguém acredita no que aconteceu, todo mundo sabe, é cabisbaixo, entendeu? As pessoas todas cabisbaixas e vários eventos vão acontecendo. E vai acontecer, e vai assim, os meses vão se passando e não é o retorno do Superman. Até que a história toma um outro rumo e nós somos apresentados a 4 Supermans. Aí surge 4 Supermans. Cada Superman teve uma capa, uma revista especial mostrando ele. Aí tivemos o Homem de Aço, que na realidade é um humano usando uma armadura high-tech que esconde, na realidade, John Henry Irons, que é a identidade do super-herói que vai ser conhecido como Aço. Ele decide criar essa armadura e usar o manto do Superman para manter a tradição de ajudar as pessoas, de ser um símbolo. Ele ali seria a parte humana do Superman, aquela que quer dar o símbolo, que quer fazer o melhor de si, entendeu? Essa armadura é poderosa e ele tem um grande machado, um grande martelo com ele que ele usa para combater o crime, entendeu? E assim, ele mora em Washington. Depois temos o último filho de Krypton, que ele aparece, a primeira aparição dele é na Fortaleza Solidão, uma forma de energia. Ele não acredita o que aconteceu e vai para Metrópolis até o túmulo do Superman. E quando ele vai ao túmulo do Superman, nós já vemos ele com o corpo do Superman, entendeu? Pegando algo e levando para a Fortaleza. Ele assume o título de último filho de Krypton. Na realidade, ele assume o manto de erradicador. Ele é o erradicador.
aquele instrumento kryptoniano que podia, que tinha o objetivo de manter a tradição kryptoniana. E ele assume o manto de Superman, o último filho de Krypton. E ele só é muito violento, ele não mede esforço para fazer o que é certo, que é combater o crime e manter a tradição do Superman. Depois nós temos apresentado um adolescente que supostamente é o clone do Superman, é o Superboy. Que depois a gente vai descobrir que ele é um clone, metade do Superman, metade do Lex Luthor. Ele não tem todos os poderes do Superman, mas é o Superboy. E por último, o Homem do Amanhã, que é um super ciborgue, metade orgânico e metade tecnológico. E ele se apresenta como o Homem do Amanhã, um super-homem que retornou depois dos danos muito extensos. Ele teve que ser submetido à tecnologia de ciborgue para poder continuar vivo. Esses são os 4 super-homens que aparecem em Metrópolis e causam uma confusão. Entendeu? As pessoas não sabem quem é o verdadeiro Superman, todos ficam lá assim, quem é o verdadeiro Superman. E assim, a Lois vai conhecer cada um deles, conhece o Aço, conhece o último filho de Krypton, o Superboy e o Homem do Amanhã, o Super Cyborg. E cada um aparenta, ela sabe que o primeiro, o Aço, não é o Superman, mas ele tem o espírito do Superman. Ele conhece o último filho de Krypton, que tem algumas memórias do Superman, mas é frio. Ele conhece o Superboy e sabe que o Superboy é apenas um rapaz, um garoto, entendeu? E o Homem do Amanhã, ele tem muitas memórias do Superman. Então é uma confusão muito grande. Só que nesse meio tempo, a cidade do Costa City, que é a cidade do Lanterna Verde, é atacada por Mongol, que destrói Costa City toda, fazendo Hal Jordan ter que voltar à Terra. E é feita uma aliança entre o Super Cyborg, o Superboy e o filho de Krypton para ir lá para enfrentarem a ameaça. Só que no meio do caminho o Super Cyborg trai o filho de Krypton e o Superboy praticamente destrói o filho de Krypton, o último filho de Krypton, e quase mata o Superboy, que consegue fugir. Aí nós descobrimos que o Super Cyborg, na realidade, ele está controlando toda a situação, ele controla Mongol, e ordenou que Mongol atacasse a Terra. Ele queria, na realidade, se vingar do Superman. Por isso que ele assumiu o manto de... Ele tinha DNA. O Super Cyborg, na realidade, é um cientista, é o Henry Hank Henschel, que era parte de um programa espacial da NASA, e ele e a equipe dele foram bombardeados por uma radiação que vinha da estrela e causou mutações nos 4, parecido muito com um Quarteto Fantástico. Cada um teve uma habilidade, a mulher dele ficou intangível, um piloto da nave ele começou a absorver todo tipo de material, formando um corpo de amálgama de terra, pedra, mas ele não aguentou. O outro colega dele se tornou uma forma de energia viva, que também se desfez, e ele perdeu o corpo físico, se tornou uma consciência incorpórea, que podia entrar em qualquer equipamento eletrônico. Ele chegou a entrar na nave do Superman, que trouxe ele à Terra, a cápsula materna dele, absorveu um pouco de tecnologia kryptoniana e foi embora. Só que ele absorveu também um pouco do DNA e criou um corpo, uma mistura de corpo kryptoniano, de organismo e tecnologia kryptoniana. E ele ficou louco quando ele soube da morte do Superman e voltou à Terra para se vingar, para dominar a Terra. Esse era o plano do Super Cyborg, que na verdade era o Hank, enlouquecido. Então o objetivo dele era isso. O Superboy volta a Metrópolis, tenta voltar a Metrópolis, enquanto isso na Fortaleza Solidão, descobrimos um grande ovo energético que o último filho desse Krypton usava. Na realidade, ali estava o corpo de Superman, que era uma bateria energética viva, que na realidade o último filho de Krypton usava para se reenergizar, que ele precisava disso, ele ainda estava muito fraco. Só que essa cápsula de regeneração que o último filho de Krypton usava acabou trazendo o Superman de volta à vida. Só que ele estava fraco, ele não estava com todos os poderes, e ali apareceu a roupa preta, aquela roupa preta com um símbolo prateado no peito dele. E ele não estava com todos os poderes, aí a gente vê a diferença da história para a história do cinema.
O Superman não estava com todos os poderes, estava vendo a situação através dos robôs da fortaleza. Ele pega um traje de combate kryptoniano e vai para Metrópolis. Lá, as pessoas pensam que é um ataque. O Aço, a Supergirl, Matrix, a Matriz luta contra eles e o derrotam. Mas aí descobrem que é o Superman que estava ali. E nisso chega o Superboy. Sobre o Superboy informa o que está acontecendo. E tanto o Superboy como o Aço e como a Supergirl, a Matriz, vão para Costa City, ou o que restou de Costa City, para enfrentar a ameaça do Super Cyborg e do Mongol. Eles se juntam o Lanterna Verde, Hal Jordan, que vai para lutar contra essa ameaça. E todos vão lutar. O Superman não está com todos os poderes, usa uma bota-jato, dada pelos guardas do Lex Luthor, e eles vão lá lutar. E a luta é terrível. No meio da luta, o último filho de Krypton, que se revela ser o Erradicador, vai lá e eles vão lutar contra o Super Cyborg. E a luta é terrível. O Hal Jordan luta contra o Mongol, ele vence Mongol, e no final a luta ficou a luta contra o Super Cyborg, o Erradicador, e o Superman lutar contra ele. O Cyborg revela que a cidade, a mundo bélico que eles estavam construindo é energizado por uma grande cristal de kryptonita. E o Super Cyborg dispara uma rajada de kryptonita direto de cima do Superman. Mas antes que atinja o Superman, o Erradicador fica na frente e converge toda a radiação de kryptonita em radiação solar que atinge o Superman, reenergizando ele ficando forte e poderoso de novo, vencendo o Super Cyborg. E ali termina a história. Essa história ela teve consequências, surgiu novos heróis, o Erradicador não morreu, não foi destruído, ele ficou em coma, se juntou com um humano e formou o Erradicador com a consciência humana. O Superboy foi para o Havaí, continuar suas aventuras, o Aço continuou suas aventuras em Washington, e aí ainda teve uma consequência da destruição da Costa City que gerou o Crepúsculo, a Esmeralda do Lanterna Verde. Então, uma história toda envolvendo a morte e retorno do Superman. E assim, o próprio personagem do Domesday depois foi explicado o que ele era. Na realidade, o Domesday, a origem dele é kryptoniana. Nos primórdios de Krypton, quando Krypton ainda era primitivo, não tinha vida humana em Krypton, humanoide, existia só feras, cada vez feras perigosas, um grupo de cientistas alienígenas foram a Krypton fazer experiência genética e criaram um ser que não podia ser derrotado. Quando ele era morto, ele retornava muito mais poderoso e imune à morte que tinha atingido. E ele, um ser que destruiu os próprios cientistas, saiu do planeta e começou a destruir planeta após planeta, sendo detido num determinado planeta pelo poder de uma família real que ali existia. Eles jogaram o Domesday numa nave espacial que caiu na Terra, na era primitiva da Terra. E ele ficou. Então a origem do Domesday é essa. Ele é kryptoniano, ele pode, cada morte que ele passa, ele retorna imune àquela morte. Ele não pode ser mais morto por essa morte. Então ele foi morto pela família real do planeta, onde ele estava destruindo, e ele foi morto e não podia ser mais morto daquela forma. Ele foi morto pelo Superman, não podia ser mais derrotado fisicamente pelo Superman. Então, assim por diante, ele vai morrendo e ressuscitando. Não aquela deformidade que foi criada pelo Batman vs Superman sem sentido nenhum. Quer dizer, é deturpando a origem dos quadrinhos, deturpando mesmo, não aproveitando. O que eu mostro aí que, assim, claramente a gente vê a diferença dos quadrinhos pro filme. A adaptação mal feita, roteiro mal feito. Eles tiveram muito material para fazer. A própria morte do Superman, o Domesday que eles quiseram porque quiseram usar, eles queriam matar o Superman, mas pô, seria uma forma muito mais inteligente de matar sem fazer o que eles fizeram. Pegaram um vilão que tem o poder de matar o Superman e usaram de forma tão tosca. A próprio retorno do Superman foi ridículo, foi muito ridículo. Além disso, utilizaram os 952 Guerra para introduzir a Liga da Justiça. Foi mal feito, muito mal feito. O próprio 952, a história de guerra é boa, traz o Darkseid, traz um inimigo poderoso. Os personagens ali já existiam Batman, Mulher Maravilha, já existia o Lanterna Verde, o Flash, já existiam esses personagens. Cyborg foi criado ali na situação, entendeu? Eles usaram de forma muito simplista, eles mesclaram muitas coisas, assim, poderiam ter sido melhor feitas.
Os quadrinhos levaram meses, foram planejados. A história foi escrita com perfeição, aproveitando a própria mitologia ali, tudo que estava envolvendo ali. Eles tinham tudo preparado para fazer esse grande arco, esse grande crossover, que foi, na boa, muito bom. O filme foi tosco, foi mal feito. Você vê a diferença dos quadrinhos. Por isso que eu falo, os quadrinhos, eles têm um roteiro, têm uma consistência muito maior. Os filmes podiam ter aproveitado isso, e não aproveitaram. Não vou falar assim, vou falar da Marvel. A Marvel, eles criaram um universo cinematográfico. Eles pegaram as histórias que ali existiram, os roteiros, e escreveram em cima daqueles roteiros, daquelas histórias, para criar um ambiente perfeito. Não está igual dos quadrinhos, mas eles respeitaram a estrutura dos personagens, basicamente trazendo o personagem que eles são. O Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk, o Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, e vai trazendo todos os personagens e os perigos ali que eles vão enfrentando. Vai construindo uma história dentro daquilo. Não está igual, como eu falo, mas é uma adaptação. Os quadrinhos da Marvel tiveram uma história muito boa, Guerra Civil, que foi muito boa, entendeu? A própria formação dos Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, foram boas. Eles trouxeram o universo, eles mostraram o universo, souberam fazer a adaptação. Já a DC Warner não soube. Tornaram algo que não é sombrio. Você vê o quadrinhos da Liga da Justiça, do universo DC, não é sombrio. Pelo contrário, ele é só mais denso. Ele é só assim, você pega os dois universos, da Marvel e da DC. O da DC é menos denso. Não quer dizer que não seja. Nós temos a questão dos mutantes, que é extremamente densa. Mas aí temos outras questões que são menos densas. São menos profundidade. Mas são tão profundos como o da DC. Só que a DC ele vai mais além. Ele procura mais além. Tanto que as histórias são muito mais densas. Eu, assim, tem muitas histórias que eu prefiro muito mais da DC do que da Marvel. Mas não significa que a Marvel não tenha histórias boas, como a morte da Gwen Stacy, do Homem-Aranha, a própria Guerra Civil, X-Men vs Vingadores. Tem histórias assim, a Guerra Infinita, a saga de Thanos. Tem muitas sagas boas ali, muitas, entendeu? E sim, são bem aproveitados, mas a DC tem mais, a DC vai mais além. Os personagens da DC são icônicos. O que quer dizer icônicos? Qualquer pessoa lembra quem eles são. Se você falar Superman, todo mundo sabe, mesmo que não seja leitor de quadrinhos, mesmo que não consuma nada de quadrinhos da cultura pop, vai saber quem é o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Nem todos conhecem o Homem de Ferro, nem todos conhecem o Capitão América, nem todos conhecem o Hulk. São muitos que não conhecem, mas da DC conhecem. Então, essa é a diferença. Mas a Marvel fez um bom trabalho. A diferença é que a Marvel investiu e a DC não investiu. A DC quis pular etapas. Essa é a grande questão. Então, nós vemos aí os quadrinhos. A diferença dos quadrinhos. Os quadrinhos são muito bons. E as histórias que se apresentaram no meio termo entre a morte e o retorno do Superman, elas são muito boas. Funeral para um amigo, o pai do Clark, o Jonathan Kent, tendo um ataque cardíaco contra o filho no pós-morte. Isso aí são histórias que aconteceram naquele decorrer ali e são muito boas. Então, se tivesse feito pelo menos um terço do que foi os quadrinhos, tenho certeza que esse universo de DC Comics teria resistido mais, teria sido melhor. Bem, galera, o vídeo de hoje era somente para isso, para apresentar a vocês aos quadrinhos da Morte e Retorno do Superman, fazer uma comparação com um filme que foi mal feito e com os quadrinhos que foi muito bem executado. Aí nós vemos a diferença, a execução de uma que é apressada, comeu etapas, e a execução de outra que não comeu etapas, soube fazer as coisas de forma inteligente, bem inteligente, entendeu? Então, galera, vou pedir para vocês, se não são inscritos no canal, se inscreverem, clicando aqui, ó, inscrever-se. Aí você clica aqui, super fácil, está inscrito no canal. Clicou, inscreveu-se no canal, vai aparecer esse sino de notificações aqui, tá vendo? Igualzinho esse aqui, só que menor. Você clica nesse sino e você vai habilitar o YouTube a mandar notificações
quando chegarem novos vídeos aqui do canal. Às vezes o YouTube manda, às vezes o YouTube não manda, mas a gente sempre acredita que o YouTube vai mandar, porque nós somos brasileiros. Importante também, avaliem o vídeo. Dê o joinha de vocês, isso é importante. Me dá um feedback, diz se vocês estão gostando ou não do que eu estou produzindo. E se eu tenho que mudar alguma coisa, eu vou fazer mais coisas além, entendeu? Então, avaliem o vídeo, dê o joinha de vocês. Importante também, compartilhem os vídeos do canal, compartilhe a palavra de Diário de Bordo para que mais pessoas possam conhecer os vídeos que nós fazemos aqui. Bem, galera, hoje é quinta-feira, dia do Espaço Nerd, dia 14, entendeu? Amanhã, dia 15, amanhã vai ter um vídeo super legal aqui no Espaço Tech. Então fiquem atentos e acompanhem os vídeos aqui do Diário de Bordo. Galera, então, até mais. Tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!